Ah, ele é demais. Abre Ezequiel 37. Ezequiel 37. Eu queria, com muito temor, sabe? Quando eu falo assim, Deus falou comigo, eu tenho tanto temor a isso. Mas eu preciso ter coragem de dizer uma coisa hoje de manhã aqui. O nosso slogan lá é a data de nascimento e a data de morte, né? Ali, né? Aquela linha do tempo. E quando eu falo sobre o que falar nesse final aqui, esse último momento nosso, eu tenho que ter a coragem de dizer que eu sei que o Senhor falou comigo. Mas eu não quero ter pretensão, eu quero dizer que o Senhor ama tanto a gente aqui, nos ama tanto, que essa palavra da parte de Deus é uma palavra para que você não saia daqui como você chegou. E o que Deus falou no meu coração foi o seguinte: mas Deus, Ele falou, filho, tem muita gente que não morreu ainda, do ponto de vista físico, mas que já morreu espiritualmente há muito tempo. E essa manhã eu quero dizer para você que é uma manhã de ressurreição espiritual na sua vida. Essa manhã o Espírito vai soprar da parte de Deus um vento de vida para você aqui. Abra a sua vida. Deixa o Espírito levantar você hoje aqui do Vale dos Ossos Secos. Nós vamos falar sobre isso hoje. Ezequiel 37, 1 a 14, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Você precisa entender aqui que está acontecendo uma visão com o profeta Ezequiel, tá bom? E ele está dizendo que a mão do Senhor estava sobre ele, pelo Espírito do Senhor, ele foi levado a um vale cheio de ossos secos. Por isso que tem uma caveira ali no início, né? Você não ficou apavorado, não. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Mas não havia o quê? Espírito neles. Ou seja, não havia vida ainda. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro cantos, dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês serão meu povo e saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra
do Senhor. Pai, cremos na obra poderosa do Teu Espírito, Senhor. E cremos, Senhor, que só o Senhor pode nos levar, nos levantar de vales, como o vale dos ossos secos, que são esses contextos, esses momentos da nossa história, onde nós declaramos, Pai, como o povo de Israel declarava: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se e fomos exterminados. Pai, nós repreendemos essa voz nessa manhã e nós nos apropriamos da Tua palavra profética nessa manhã sobre esse povo, sobre esses adultos, jovens adultos que estão aqui, ó Deus, crendo no sofisma de que não há mais esperança por tudo que viveram, por tudo que fizeram, por todas as entregas ao pecado, as paixões, as armadilhas do diabo, estão hoje, ó Deus, humilhados, ossos secos, Pai. Mas nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor está aqui, Pai. E há uma ordem do Teu Espírito nessa manhã. O Senhor trará vida, Pai. O Senhor há de levantar esses jovens adultos que estão aqui, ó Deus, como ossos reunidos no vale, Senhor. O Senhor hoje trará vida sobre eles, Pai. O Senhor vai levantá-los novamente, para que eles se tornem jovens cheios do Teu Espírito, andando nessa terra como um dia já andaram, ou como nunca andaram, em nome de Jesus. Por isso, Pai, pela fé, Senhor, eu já recebo aquilo que o Senhor fará nesse lugar, na vida desses amados aqui, no nome poderoso de Jesus. Você crê nisso, querido? Diga amém. Amém. Não senti firmeza. Diga amém. 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 Amém e amém. Eu quero começar levando você a entender que o livro de Ezequiel é o principal livro da Bíblia que ensina sobre a soberania de Deus, a sua iniciativa e controle. Desde o início, a última expressão do livro, quando diz o Senhor está aqui, o livro termina com isso: o Senhor está aqui. O livro soa uma trombeta, toca uma trombeta que faz ecoar à distância a soberania, o poder, o controle, o governo de Deus. E aí, queridos, no livro de Ezequiel, Deus quis se mostrar. Para mim, Deus quis se revelar, ser conhecido e reconhecido. São pelo menos 65 ocorrências de Deus falando assim. Olha só, no livro onde Deus fala: então saberão que eu sou o Senhor. E eu quero declarar isso hoje, nessa manhã. Nós saberemos hoje, para quem duvida, quem é o Senhor, querido. Além disso, a soberania de Deus aqui é revelada nesse livro da Bíblia como algo que não se limita ao espaço físico do templo de Jerusalém, como no passado era. Deus habitava no templo. Mas aqui a gente vai ver que a soberania de Deus, ela pode também, por sua graça, visitar os seus filhos exilados lá na Babilônia, onde eles estavam. A propósito, o contexto da vida do ministério de Ezequiel aqui é exatamente o exílio da Babilônia. Para ajudar você a entender, o povo de Deus foi levado por Nabucodonosor de Jerusalém, quando foi destruída, invadida, e eles foram levados para a Babilônia no ano 597 a.C. E lá então estava o povo de Deus exilado, e eles recebem então uma palavra profética de falsos profetas. Se você ler Jeremias 29, quando diz assim, lembra aquele texto? Porque os planos do Senhor não são planos de paz, não são planos de mal, mas de paz, para vos dar um futuro, uma esperança. Lembra desse texto? Então vocês me invocarão, irão, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis, me achareis, buscar todo o vosso coração. Esse texto é a palavra profética de Jeremias para eles, dizendo o seguinte: o que os profetas estão dizendo aí, como Ananias, que era um falso profeta, no capítulo 28, que vocês ficarão só 3 anos em Babilônia e depois vocês já vão voltar para Jerusalém, isso aí não é verdade não. Na verdade vocês vão passar 70 anos, só que os planos de Deus são planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, mesmo aí na Babilônia, mesmo aí.
Vocês vão construir suas casas e eu vou me manifestar aí. Deus estava dizendo que a graça dele iria alcançar o povo, o seu povo, mesmo lá na Babilônia. Ok, queridos? Então ali, na Babilônia, está junto quem? Foi levado junto para lá quem? Ezequiel, servo do Senhor. Ele foi levado no exílio. Ele foi levado junto com o povo para a Babilônia. E é lá na Babilônia que Ezequiel recebe então o chamado de Deus para profetizar sobre a vida do povo de Israel, que então é o livro de Ezequiel, onde você vai ver ele profetizando, ok? E uma das palavras interessantes é que do capítulo 1 a 24 de Ezequiel vem uma sequência lógica assim de mensagens. A primeira parte, que é capítulo 1 a 24, é uma sentença de Deus contra Israel. A segunda parte, que é do capítulo 25 a 32, é uma sentença contra as 7 nações, Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. Mas finalmente, lá no capítulo 33 de Ezequiel até o capítulo 48, e está inserido o capítulo que lemos no meio disso, 37. Do capítulo 33 ao 48, finalmente vem uma profecia de restauração e consolação do povo de Deus. Em suma, Ezequiel ele é o porta-voz do juízo, mas também da esperança. Amém, queridos? Da esperança. Ele é usado por Deus como profeta, trazendo aviso da ira de Deus, mas também é usado como arauto de um novo tempo que viria para aqueles que quisessem. E aí, querido, é interessante porque quando você lê, por exemplo, capítulo 6, a gente vai ver, não é, ali as montanhas de Israel recebendo uma repreensão profética, mas no capítulo 36 as mesmas são consoladas. Mas o nosso foco hoje aqui nessa manhã está voltado para uma das 4 visões. Tem 4 visões no livro de Ezequiel. Nós vamos focar em uma delas, que é a visão do Vale dos Ossos Secos, que é essa visão. E essa visão é uma visão que se trata, dentro do contexto que disse da esperança, da restauração nacional. Eu diria, é a visão da ressurreição espiritual do povo de Deus. A condição do povo de Israel, querido, foi comparado por Deus. Deus olhou para o povo de Israel e Deus deu a visão para Ezequiel de que o que Deus via era que eles eram um grande ajuntamento de quê? Ossos secos. E Deus vai e revela. A ideia da necessidade de uma manifestação de ressurreição precedia então de um olhar divino acerca da condição. É como se hoje aqui o Espírito visse vocês, né, ou alguns de vocês, e pudesse dizer, olha, eles estão com ossos secos, é assim que está a alma deles, a condição deles. E eu creio que o Espírito viu, e o Espírito falou ao meu coração, e longe de qualquer pretensão de parecer um Ezequiel, mas como ele era servo, eu sou um servo do Senhor. E ele fala com a gente. Agora é importante abrir um leque para dizer o seguinte: quando Deus mostra a alma de alguém para alguém, não é para juízo, não é para condenação. Então, em nome de Jesus, eu não estou aqui para parecer espiritual e os outros não são, porque eu não creio nisso. Um dia eu estava no Vale dos Ossos Secos, vocês já conhecem a minha história, mas Ele me ressuscitou de lá. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, é porque Ele ama tanto a gente que Ele não pode mais nos deixar naquele vale. Receba essa palavra, querido. O que o Espírito está trazendo de revelação hoje aqui é porque você é amado e amada, e o seu lugar não é no Vale dos Ossos Secos. Deus via o povo assim, um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. Então eu quero começar por uma reflexão. Em que momento, presta atenção na pergunta, em que momento é que nós nos encontramos mortos aos olhos de Deus? Essa é uma pergunta para ser respondida aqui. Porque Deus falou que eles estavam como mortos, vale de os secos, ossos secos. Se eram secos, estavam mortos há quanto tempo? Há muito tempo. Aí você tem que ir para o livro e estudar o livro para entender por que Deus está dizendo que eles estão naquela condição.
Eu vou te passar então a lista do olhar divino do povo de Israel. Porque aí você pode já começar a olhar e dizer, será que eu me encaixo nessa visão divina? Porque não sou eu que estou dizendo, não. É Deus que diz que eles estavam secos por causa disso. Primeiro, por causa da idolatria. Ele vai falar, eles se tornaram idólatras. Eles começaram a adorar. E aí você coloca na idolatria não um poste ídolo, porque eu acho que você não tem se prostrado, mas coloca qualquer coisa que você colocou em primeiro lugar na sua vida que não seja Deus. Isso é idolatria. Pode ser uma pessoa, pode ser um sonho, pode ser o seu pecado, se torna a sua idolatria. Corrupção moral. Existia corrupção moral, querido, naquele lugar. Não havia moralidade. Alianças internacionais, às quais a nação havia se entregue para buscar ajuda, do tipo, vamos buscar socorro no Egito, porque eles são uma força bélica. Vamos fazer uma aliança internacional com eles, para que eles nos salvem. E Deus viu, e Deus estava dizendo, esses caras estão loucos. Fiquei pensando, deixa eu contar uma coisa daquela história lá, do milagre do dinheiro. Sabe o que aconteceu? Quando nós começamos a campanha, eu fui procurado por 2 grandes empresários da igreja. Um empresário e o outro um atleta de futebol muito bem sucedido, joga em clubes grandes. E os 2 me disseram a mesma palavra. Presta atenção. Pastor, nós queremos ajudar. Na hora que faltar dinheiro, na hora que você precisar, qualquer coisa, pega o telefone, liga que a gente deposita. O que for preciso. Eu ouvi a palavra. Você sabe quantas vezes, quando a gente estava naquela situação, é amanhã, é daqui a pouco, o diabo quis que eu pegasse o telefone e ligasse? Algumas. Mas o Espírito colocou no meu coração assim, não pegue o seu telefone, porque é de mim que vem o seu socorro. Porque se eles ouviram que havia necessidade e não entregaram, você não vai passar por essa vergonha de pedir para eles nada, porque eu sou dono do ouro e da prata. Sabe o que aconteceu? Deus fez todo aquele milagre sem usar, sem eles terem o privilégio de viver. Porque eu não vou fazer aliança e nem me vender, nem que seja para bem intencionados. E Deus estava dizendo, o povo está fazendo aliança por aí. Para quem é que você pede socorro quando você está diante de uma situação difícil? Para quem é que você entrega a sua causa, querido? Presta atenção. Havia corrupção espiritual no meio do povo de Israel. A liderança dava visões falsas, profetizava adivinhações mentirosas, que beneficiavam a si mesmos. O povo de Deus estava estabelecendo um novo alvo de culto. Coração dividido espiritualmente entre Deus e imagens a outros ídolos. Havia desobediência a Deus. No capítulo 12, 1 diz que eles tinham olho para ver, mas eles não viam, ouvidos para ouvir, mas eles não queriam ouvir. O coração do povo de Israel estava empedernido, ou seja, ouvia, Deus falava, mas ele não deixava o Espírito operar o milagre. Havia falta de força de vontade, de perseverança para esperar o socorro de Deus. Ezequiel 16:30. Desprezo a pai e mãe, rejeição a pai e mãe. Povo de Deus, lidando com sua família de maneira absolutamente contrária àquilo que Deus queria. Havia opressão ao estrangeiro. Havia maltrato ao órfão e à viúva. Havia opressão ao pobre e aos necessitados ao invés de ajuda e socorro. Havia calúnia no meio do povo de Israel. Imoralidade sexual de todo tipo no meio do povo de Israel. Suborno para cometer crimes de sangue. Havia empréstimos a juro alto visando lucro desonesto, ganhos injustos entre o povo de Israel. E Deus olha para esse estado do povo de Israel e vai profetizar, vai abrir os olhos espirituais de Ezequiel e vai dizer, eles estão mortos, estão como ossos secos. Essa foi a visão que fez com que Deus expusesse o povo de Israel para a sua restauração ao profeta. Então cabe hoje, em primeiro lugar, querido, nós avaliarmos a nossa própria condição. Será que nos encontramos numa condição melhor do que aquele povo de Israel? Será que Deus tem nos visto como um conjunto de ossos secos, mortos? Em todo o livro de Israel, a leitura que temos é de uma ira irreversível. É incrível. Quando você começa a ler, eu falei, Deus vai pegar pesado com esse povo.
Você começa a ver, e a impressão é que chegou ao fim do povo de Israel. Não vai ter jeito. Esse é o sentimento ao ler o livro de Ezequiel até o capítulo 32. Mas então, amados, nós chegamos a esse capítulo 37, a visão dos vales de ossos secos, e essa visão tem um propósito maior do que apenas mostrar a realidade espiritual do povo, agora exilado lá na Babilônia. Deus quer trazer uma mensagem de esperança, como nessa manhã aqui. Deus quer trazer uma experiência de ressurreição nacional. Queridos, esse é o nosso foco nessa manhã. Levantar aqui hoje o poder soberano da restauração. Ele tem nome, é Jesus. No contexto do texto, aquela era a visão do povo de Israel, visto na ótica de Deus. Talvez muitos de nós aqui precisem mesmo de uma ressurreição espiritual. Talvez esse seja o seu estado, por estar na mesma condição em que o povo de Israel estava. Mas talvez outros aqui estejam se sentindo mortos, sem vida, por outras razões. A morte de alma, medo do futuro, sentimento de desistir de viver, seja porque caiu no lodo, na lama, ou seja por dores, outras quais forem, perdas, sofrimentos, descrédito, traições, rejeições, perdas, desespero. Você talvez se sinta como um amontoado de ossos sem força para viver no vale de ossos secos. Vamos ver juntos, queridos, o que foi preciso para que aquele amontoado de ossos fossem ressuscitados. Porque hoje, nessa manhã aqui, queridos, há uma manifestação do Espírito para tirar você dessa condição espiritual. Em primeiro lugar, olha só, o que foi preciso para que aquele amontoado de ossos secos ressuscitassem e voltassem à vida? Em primeiro lugar, foi preciso ter uma visão espiritual, queridos. Olha que coisa mais séria, mais profunda acontece. A Bíblia diz no texto que a mão do Senhor vem sobre ele, e que o Senhor então pega pela mão e vai levá-lo a um vale. E é interessante porque o texto diz que o Espírito vai levar Ezequiel na visão a um vale do lado direito, esquerda, frente, atrás, e ele anda naquele vale mostrando para ele a condição em que aqueles ossos estavam. E ele então percebe que aqueles ossos estavam absolutamente secos, era um vale cheio de ossos. E o profeta diz: e eu vi que os ossos estavam muito secos. E aí, queridos, essa era a visão natural do profeta. Ele vê o estado, ele percebe, mas ele precisava ter uma visão espiritual. Mais do que apenas, já era uma visão espiritual, do que apenas perceber, ele precisava enxergar algo mais. E eu quero começar primeiro por esse ponto aqui. Para Deus ressuscitar a gente da nossa condição, nós precisamos primeiro ver. Ver como Deus está vendo. Ver com os olhos de Deus. Deus estava nivelando o olhar do profeta ao olhar dele. A gente tem um ministério lá, e alguns aqui já estão fazendo, eu já soube, o ministério do Celebrando a Recuperação. E a primeira parte do processo é que eu preciso sair da negação. Eu preciso realmente admitir aquilo que Deus está vendo e mostrando. Quantos médicos tem aqui? Deixa eu ver. Legal. Não dá para tratar um doente que não reconhece que está doente. É uma condição básica. Nessa manhã, a minha oração, querido, é que você também possa ver a condição espiritual. Mas quando o profeta vê, o Espírito lhe faz uma pergunta. E a pergunta é: esses ossos poderão viver? Essa é a pergunta do Espírito para você nessa manhã. Você acha que é possível você voltar a viver? E sabe o que o diabo vai dizer para você? Não tem mais jeito. Já era. Olha a tua condição, olha bem o teu estado. Mas, amado, há uma resposta para essa pergunta. E o profeta então responde. Ele fala: ó soberano, só tu o sabes.
Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu sou tão limitado, mas tão limitado, diante da minha miséria, que na verdade, é o Senhor mesmo quem pode fazer. O Senhor tem poder. Agora os olhos estão ampliando espirituais. Os olhos saem da condição dos ossos secos para olhar para o poder de um Deus que é capaz então de ressuscitar aqueles ossos. A visão espiritual está sendo ampliada. Deus é quem vai ressuscitar você. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você olhar para o teu estado, você não vai acreditar no que Ele vai fazer. Por isso que a sua visão ela fica limitada se você olhar só para você. A visão ela seria limitada se Deus tivesse mostrado só os ossos para ele. Mas Deus precisava fazer uma pergunta. Fazer os olhos dele para quem faria o milagre. A pergunta é: você crê que esses ossos podem ser ressuscitados? O que você acha? Ele olhou para o estado dos ossos e ele duvidou. Ele falou: tu soberano. Ele estava dando uma palavra profética do poder de Deus. Tu és o quê? Soberano. Você pode dizer isso para Deus? Tu és soberano, Senhor. Tu o sabes. Que o Espírito abra os seus olhos espirituais hoje, em nome de Jesus, para que você creia que o seu estado não limita o poder soberano do Deus que nos tira do vale de ossos secos. Segunda coisa, o que foi preciso para que Deus pudesse pegar aquele amontoado de ossos e ressuscitar, trazer vida? Foi preciso profetizar bênção, cheio de fé, profetizar vida, cheio de fé. Olha lá o versículo 3, olha aqui, que fantástico, começa a acontecer. Ele responde, a pergunta, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Aí o Senhor vai chamar o profeta e vai dizer o seguinte: então ele me disse, o Senhor fala para o profeta: profetize a esses ossos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nem você mesmo consegue profetizar sobre a sua vida, não é? É ou não é? Os ossos aqui não profetizaram sobre si mesmos. Às vezes nem você consegue profetizar sobre você. Aí Deus tem que trazer alguém que vai profetizar sobre a sua vida. E hoje, em nome de Jesus, nós estamos aqui para profetizar sobre a sua vida. Vida de Deus. Porque se você não acredita mais pelo estado dos seus ossos, eu quero dizer que nós continuamos crendo que o Deus Todo-Poderoso está aqui e Ele vai levantar você do vale dos ossos secos. É preciso uma profecia de bênção, de vida, cheia de fé. E aí, queridos, Ezequiel profetizou. Olha o texto lá. O Senhor fala: diz o soberano Senhor, profetiza, querido, profetiza. Eu farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém o Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu creio mesmo que há momentos que nem a gente acredita que Deus vai fazer, que Deus tem que levantar. Deixa eu contar uma história, eu contei para a galera ontem. Dentro desse movimento do Espírito lá, um dia eu estava no discipulado de manhã, com aquele pai daquele menino que faleceu. E quando terminou o discipulado, o rapaz me procura, ou melhor, a gente estava fechando, orando o discipulado, chega um papel, um bilhete. A garçonete traz e entrega para a gente. Entregou para mim. Por prudência e cautela, né, uma mulher estava entregando o bilhete. Eu falei: vem cá, discípulo, vamos abrir aqui junto comigo que você já lê para ver o que é, me protege, né? Era o bilhete, era o cara dizendo, né, falando para mim: pastor, eu quero falar com você, se pode, tal, uma coisa lá,
Deixou o telefone e falou, o cara me chamou de pastor, interessante. Eu falei, quem era? Ele está aqui ainda? Não, já foi embora, mas pediu para entregar para você. Ele sabia aquilo. Eu tinha outro discipulado, fez o discipulado, depois do discipulado tinha uma hora vaga e liguei para a pessoa. Quando eu liguei para ele, conversei com ele, ele falou, olha, me desculpa, muito constrangido pelo que ele tinha falado, como ele tinha falado, um bilhete e tal, mas eu precisava muito falar com você. Ele colocou no bilhete, eu posso falar, você poderia me ouvir, alguma coisa, pedindo para ter uma conversa. E eu falei assim, olha, eu estou te ligando porque eu tenho disponibilidade agora de tempo. Você pode agora? Posso, estar no mesmo lugar, era um café e tal, nós fomos para lá. Me encontrei com ele. Quando chegamos lá, queridos, ele começou a contar para mim o que tinha acontecido. Enquanto eu conversava com o rapaz, ele disse que nós estávamos como se ele estivesse ali, a gente aqui conversando. Ele disse que ele ouvia a nossa conversa, o som, mas não entendia nada. Mas de repente, ele ouviu uma frase. E essa frase que ele ouviu era, olha, você precisa entender o que tem valor na vida, o que é mais importante. E ele começou a me contar isso, ele, desculpa, ele puxou o iPhone dele e começou a mostrar que ele anotou as frases. Eu falei, desculpa, eu anotei aqui, ele puxou para ler. E ele começou a falar. E de repente, quando terminava aquela frase, vocês continuavam falando no mesmo tom, mas eu não ouvia. É como se colocasse um tampão e tirasse um tampão. Daqui a pouco veio a segunda frase, né? E aí, cara, eu anotei, mas imediatamente fechou o tampão de novo. Daqui a pouco veio a terceira frase. Eu ouvi, e era tudo que eu precisava ouvir hoje de manhã. E eu, então, deixei o bilhete para você vir falar comigo. Mas deixa eu falar para você quem eu sou. Eu sou um babalorixá, um pai de santo. Enquanto você estava ali, uma voz disse para mim assim, ó, procura ele porque ele tem algo para falar para você. Ele tem vida, ele tem algo para oferecer para você. Ele tem algo para te dizer. E o cara me para, o babalorixá, pai de santo, vira para mim e diz assim, então eu estou aqui para você falar o que você quiser para mim. Você está entendendo? O homem no vale de ossos secos. O Espírito queria profetizar a vida na vida dele. Mas não tenha dúvida, eu proclamei Jesus para aquele cara ali. Terminamos ele proclamando Cristo e confessando a Jesus como Senhor da vida dele. Foi tão lindo, né? Mas comecei a receber. Levei no outro dia uma Bíblia para ele na segunda-feira. Na segunda-feira ele já me contando que na sexta-feira, que é o dia que bate tambor, isso era a quinta. Ele já não conseguiu ir para os terreiros, que ele não acreditava em mais nada daquilo. Ele foi procurar durante aquele período gente para ele fazer alguma coisa por eles, né? Fazer o que ele sempre fazia, trabalho. Ele falou, cara, procura uma igreja evangélica, inclusive, que eu não vou fazer mais isso não. Contou isso, eu não contei isso para os homens ontem, né? Ele falou isso, não, eu mandei o cara procurar a igreja evangélica. E aí, queridos, nós demos a Bíblia para ele, ele começou a mandar foto, lendo a Bíblia, gente, lendo a Bíblia, com textos bíblicos para nós. Encontrei a vida, encontrei Jesus, e hoje, olha como era, né? Ele tinha sido evangelizado muitos anos por um cara que trabalhou para ele, ele era empresário, esse cara. E ele falava de Jesus para ele, lançava sementes. Esse cara hoje está na Bola de Neve, então hoje ele está lá com esse cara que evangelizou na Bola de Neve. Gente, você pode entender, a gente estava depois de meses, ele estava em São Paulo ligando lá para mim, mandando um torpedinho ao WhatsApp, sei lá. Eu sou meia boca demais com esse negócio eletrônico, a Marta que lida com ele. Aí Martinho está lá, recebe o lance, o cara em São Paulo, numa igreja, ó, eu estava em São Paulo, fui aqui, conheci uma outra igreja. Eu falei, meu Deus do céu, Deus ressuscitou aquele cara. Está entendendo? E ele confessando os pecados, pastor, só tem homossexual, pastor, pai de santo é tudo homossexual, é só prostituição, pastor, é um lixo essa vida. Me contando a história dele, como Deus poupou de algumas coisas, apesar de todo aquele engano, engodo. Meu amado, eu olhei para a vida dele e eu profetizei vida em nome de Jesus para a vida daquele homem. Disse, cara, você não vai ser nada disso mais, cara. Deus tem uma outra vida. Meu amado, abre a tua boca. Eu não sei com quem você convive. Hoje nós vamos profetizar sobre você, mas deixa eu te dizer, começa a profetizar sobre a vida de pessoas que estão em vales de ossos secos, porque nem eles acreditam mais que eles podem sair daquele estado. E nós somos a boca de Deus. Terceiro lugar, vamos lembrar?
Primeiro é preciso ter uma visão o quê? Espiritual. Enxergar com os olhos de Deus. Segundo é preciso o quê? Profetizar vida com fé. Bênção, cheio de fé. Terceiro, foi preciso, para levantar aqueles ossos dali, confiar na restauração de Deus. Gente, olha que obra linda. Quando ele abre a boca, ele profetiza. O capítulo 37, versículo 7 diz: e eu profetizei. Ele confiou na restauração que Deus podia fazer. E enquanto ele profetizava, imagina, gente, o cara está abrindo a boca e profetizando. Enquanto ele está profetizando, a Bíblia diz que houve um barulho, um grande barulho. E eram ossos secos, e o barulho era de chacoalho, porque os ossos começaram a bater um no outro, e eles começaram a... Ai, gente, imagina a cena. Tenta imaginar na sua mente a cena desse momento. Os ossos se juntando, tomando forma, e daqui a pouco os tendões amarrando osso com osso. Imagina essa experiência, amado. E logo depois vem a carne e começa a se formar sobre aquele osso, e daqui a pouco vem a pele e começa então a aparecer, e a Bíblia diz que o profeta está profetizando, enquanto ele abre a boca, o poder de Deus está agindo. Ele confiou no poder da restauração do soberano, amado, e Deus fez um milagre. Só que não havia ainda o quê? Vida, não havia espírito. Eles se levantam. Não havia mais. Deus começa a restauração. Não havia espírito. E é interessante porque essa era uma nova criação do povo de Deus, que relembra a criação do homem em duas etapas também, não foi? Deus primeiro formou e depois ele fez o quê? Soprou, não é? Era a mesma dinâmica que estava acontecendo aqui. Deus estava formando, mas ainda não havia o espírito. Ainda não havia. Então, querido, primeiramente formou, e depois o fôlego da vida, o espírito, que no hebraico é ruá. Espírito. Era vida. Queridos, eu fico pensando assim, eu já tive momentos de vale de ossos secos. Me senti espiritualmente morto, como eu contei para vocês, mas, como eu disse no início, parece que há momentos que a gente se sente no vale de ossos secos, não é por causa da vida, de pecado, de escolhas, mas são pelos dramas da vida, que paralisam a gente, nos lançam lá para dentro de um vale, onde a gente se distancia, a gente entra numa crise espiritual. Meu pai morreu no dia do meu concílio, pastor. Meu pai era pastor há 28 anos, e eu... Imagina, né? Fazendo o seminário, pensando vai terminar o seminário. Poxa, que experiência, meu pai pastor, eu vou crescer com ele. E dia 21 de agosto foi o dia do concílio, né? Você faz o bacharel em teologia, depois você tem um exame que é chamado de concílio, onde reúne vários pastores. Tinha um público, talvez dobro desse público aqui naquele concílio, meu e do Jacques. E naquela manhã, às 5h30 da manhã, o meu pai estava voltando da casa do pai dele. Meu aniversário seria de 24 de agosto. Então ele estava vindo, chegaria em Brasília, pegaria minha mãe, viria para Curitiba para o meu aniversário. Dia 12 de setembro seria o culto de consagração a pastor, onde meu pai pregaria, iria impor as mãos sobre minha cabeça para me consagrar ao ministério pastoral. Naquela manhã, 5h30 da madrugada, meu pai sofreu um acidente de carro e faleceu. A Martinha era noiva minha, naquele tempo recebeu a ligação da minha mãe e falou para ela: olha, não tem, Martinha, não conta nada para o Tércio, o Pascoal já sabe, ele vai administrar isso depois do concílio. E foi tão assim. Eu cheguei para o concílio, a primeira pergunta do concílio é a tua experiência de conversão e teu chamado. E eu contava do meu pai muito. E todo mundo chorava, eu estou arrebentando aqui. Mas é porque o Pascoal tinha entrado antes e contado para todo mundo o que tinha acontecido e que eu ia sair de lá direto para o sepultamento do meu pai em Brasília. Então o povo se comovia e eu falava: pai, mas minha história é linda. Era Deus, isso fez tanta coisa, vocês não me conhecem, era tão orgulhoso. Uma semente aqui que Deus, cada dia que o diabo tenta lançar, o Senhor, rapaz, lança fora esse negócio.
E aí, queridos, quando terminou o concílio, Pascoal, Nassif, Marcílio, quem conheceu ainda essa galera, Nassif esteve aqui, né? Mas a equipe pastoral me chamaram lá com a Martinha e me contaram. Eu dei um grito, lembro que eu dei um grito. Não, cara, foi assim, desabou meu mundo. Tinham construído tanta coisa na minha cabeça. Fui para Brasília. A primeira mensagem da minha vida foi no sepultamento do meu pai. Eu tinha medo de pregar, eu não tinha pregado nem ainda. Sim, primeira mensagem, era seminarista lá na PIB, ainda não tinha pregado na PIB, né? E aí o Pascoal, eu prego lá naquela mensagem, foi uma coisa tão profunda que Deus fez lá no sepultamento do meu pai. Mas olha só, quando eu voltei para exercer o ministério depois da morte do meu pai, é como se o chão tivesse desaparecido assim. Eu não tinha, né? Eu fiquei fragilizado demais. E o Senhor precisava me reerguer, o Senhor precisava começar a levantar a minha vida. Eu lembro bem que lá em cima a Martinha virou para mim assim e falou: Té, não olha, não pergunta o porquê, né? Deus realmente tem um propósito aqui, Ele vai construir, Ele vai dar respostas que Ele achar que você precisa, no tempo certo, né? E realmente muitas respostas não vieram. Mas eu conheço Deus quem Ele é e sei que Ele não erra. Mas certamente uma das mais importantes que Ele me deu foi de que eu precisava crescer na minha experiência pessoal com Deus e fazer dele o meu pai maior e não o meu pai terreno. Meu pai era um cara que eu confiava demais nele, um cara que eu, né, depois daquela restauração do Senhor na nossa vida, né? Desculpa, eu fiz uma confusão aqui. Minha primeira pregação não foi no sepultamento, foi nos 25 anos do papai, lá no meu segundo ano na PIB, primeiro ano na PIB. Só uma confusão, desculpa. Então, ali naquele momento, Deus começou a me levar para experiências profundas com Deus, com Ele. Eu lembro do meu casamento com o Martinho. Nós casamos em dezembro. E papai morreu em agosto. Eu ganhava naquele tempo R$320 como seminarista. Fui procurar os pais da Marta para casar e ele perguntou: quanto você ganha, meu filho? Rapaz, eu engasguei para falar com o homem. R$320. Você tem coragem de vir na minha casa, pedir a minha filha em casamento ganhando R$320? Ele é um russo. Aí eu falei: pois é. Martinha me salvou. Ela entrou no processo: pai, você sabe que o meu chamado é missionário, se a gente vier aqui para morar na África, que era o nosso sonho, morar na África, numa aldeia africana. Então, pai, é o seguinte, fica tranquilo. Aí eu entrei mais forte que ela naquele. Eu falei: não, fica tranquilo, eu não vou casar ganhando 320 pila não, só vou casar com ela se concretizar o meu ministério e tal. Então nós começamos a orar sobre isso, e quando chegou agosto, nosso casamento era em dezembro, 6 de dezembro, meu pai tinha em julho ido à família dela e fechado todo o acordo como seria, e racharam as coisas lá, então acabou, o papai foi embora, não tinha grana. Minha mãe virou uma viúva agora, esposa de pastor, onde a gente agora vai dar apoio e suporte. E aí, como é que nós vamos casar? Dia 31 de agosto, o Pascoal me chama. O concílio foi 21, ele falou assim: olha, a diretoria e o diaconato decidiu convidar efetivamente você para se tornar o pastor de jovens da PIB. Então você já ganha o seu salário hoje, amanhã, sei lá. E aí o senhor estava dizendo: eu estou cuidando. Papai tinha prometido para mim terno, gravata, paletó, tudo para a formatura, que era no mesmo dia. Quando chegou o tempo da formatura e casamento, liga um pastor lá de Brasília e falou: Técio, você já tem terno, paletó, gravata, tal, isso tudo? Eu falei: eu não tenho. Ele falou: filho, eu quero te dar tudinho. Procura uma casa, é melhor que você achar e pode comprar tudo, é meu presente. Deus está dizendo: eu cuido de você. Eu lembro da gravata, meu primeiro casamento, eu sempre, primeiro casamento que eu realizei como pastor. Eu não tenho nenhum preconceito com quem casou segunda ou terceira vez, só que se você casou 2, 3, 4, 5 e você hoje está em Cristo, faz favor, não se separa mais.
que se separou antes na ignorância. Agora não. A sua aliança com Deus ela precisa ser mantida. Deus perdoa o tempo de ignorância. Tá? Então assim, voltando. O primeiro casamento que eu realizei, porque eu casei com essa mulher e pretendo viver pro resto da minha vida com a Martina. Pela graça de Deus. Fui realizar com o Pascoal. E aí eu liguei, pastor Pascoal, eu ganhei uma gravata belíssima. E ela combinava com a minha fatiota. Lá no Rio Grande do Sul é fatiota, não é terno não. O meu terno. E aí eu queria usar aquela. E todas as férias que eu ia para o Brasil, eu levava minha gravata e gravatas. E meu pai me ensinava a dar nó, né? Eu gostava pra caramba, o nó dele era fantástico, também aprendi. E aí eu voltava com as gravatas feitas, então não tinha o que fazer, eu esquecia. Então eu esqueci, eu tentei fazer, não consegui. Aí liguei para o Pascoal, eu estou com uma gravata, posso levar, você dá um nó para mim? Ô filho, leva lá, filho. Tal. Ninguém conta para ele, mas ele chegou em cima da hora. Casamento. Quando deu... Tô fofocando não, o Pascoal chegou... Quando deu 5 minutos de casamento, ele não tinha chegado, entrei em desespero com a gravata, fui pro banheiro. Eu falei, Deus do céu, e agora o que eu faço? Eu fiz uma oração, gente. O Senhor me lembrou do Salmo 140, que diz que o Senhor cuida do órfão e da viúva. E o Senhor falou comigo assim, filho, eu falei para Deus, Senhor, o Senhor diz isso na sua palavra, eu queria uma experiência contigo, meu pai. Meu pai me ensinava a dar laço lá, nó de gravata, e eu tinha tentado, Deus, por favor, me ajuda aqui, me socorre. Gente, eu botei a gravata aqui, eu comecei a mexer, daqui a pouco saiu um nó fantástico. Rapaz, eu tirei a gravata, comecei a chorar, comecei a lembrar do meu pai, comecei a lembrar das promessas do Senhor, e entender o que Deus estava me dizendo, filho, eu não te abandonei, teu pai foi, mas eu estou aqui, levanta desse vale de ossos secos, cara, eu estou aqui contigo, eu tenho vida pela frente para você, porque a minha sensação é que a vida tinha acabado, gente. E aí, de repente, eu ponho de novo aqui e falo, Senhor, se foi o Senhor, se foi, não sei, mas então me faz fazer igualzinho, eu não. Rapaz, eu comecei a mexer, saiu perfeito, aquele nó de novo igual, perfeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, o meu nó, meu querido, veio direto do céu, não tem igual. Não tem igual, cara. Demais. E o Espírito estava dizendo, eu sou seu pai, filho. Levanta daí. Então, amados, eu já me senti assim. Tem momentos de dores também que a gente sente no vale de ossos secos, sem força para nada. Mas é para você também que o Espírito está dizendo hoje que Ele vai te levantar daí. Ele vai te tirar daí, eu creio nisso. Se Jeremias restaurou um vaso, Ezequiel restaurou ossos secos, meu amado, Deus vai usar a sua vida, vai usar a minha vida para restaurar a vida de muitas pessoas para a glória de Deus. Eu creio nisso. Você só precisa confiar no poder soberano de Deus. Quarto e último lugar. Olha lá, para mim, foi preciso crer que quando o vento de Deus soprasse, o milagre aconteceria. Olha lá, a seguir, depois que ele profetizou e os ossos foram se formando e veio, não é, os tendões e veio a carne, e veio então a pele se forma. Aí o Senhor fala assim para eles, mas ainda não existe o quê? Vida, espírito. Agora olha comigo, versículo 14 a 9. A seguir ele me disse, profetiza o espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, querido, olha que coisa mais linda. Até aqui, o profeta estava profetizando sobre os ossos, certo? Mas observa no texto que ele agora diz o seguinte, profetiza ao Espírito. Oh meu Deus. Agora você vai profetizar ao Espírito. E o texto diz assim, profetize ao Espírito. Filho do homem, profetize e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. Profetizei conforme a ordem recebida. Quarto passo, para levantar pessoas do vale de ossos secos. É preciso crer que quando o vento de Deus sopra pela profecia ao Espírito, o milagre acontece. Não por causa de mim, mas por causa do Espírito. Mas por causa do poder do Espírito. Queridos, para mim Deus está ansioso
no que tange a expectativa, a desejo, a propósito dele, a plano dele para a sua vida, para soprar do Espírito dele, dos 4 ventos, norte, sul, leste, oeste, sobre a nossa vida nessa manhã aqui, e nos ressuscitar para a glória dele. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou assim, saindo daqui com a Martinha tão grato, queridos. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bom ver essa liderança focada. Vocês trabalharam muito, mas deixa eu dar uma palavra profética para vocês aqui hoje, em nome de Jesus, com temor. Adriano, Liz, nós precisamos trabalhar muito para realizar o ministério, muito. Vocês não têm noção do que esse povo trabalhou para isso aqui acontecer. Tem que trabalhar de madrugada, tem que ir até tarde, tem que ficar, né? É assim mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. É preciso mais do que muito trabalho para que as coisas prosperem com vida. Estou dizendo para vocês, líderes aqui, é que vocês estão no caminho. Glória a Deus. No caminho. Mas é preciso o Espírito constante, presente sobre a vida de vocês, para que isso não se torne um evento, mais vida, porque esse povo vai embora. E o que vai sobrar é o que o Espírito fez para eles viverem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu quero dizer para vocês que no Espírito, e profetizando para o Espírito fazer, primeiro na vida de vocês, Ele vai levar esse ministério aqui a coisas que vocês nem imaginam, para a glória de Deus. Talvez vocês hoje precisem deixar o vento de Deus soprar sobre a vida de vocês para restaurá-los completamente. Restaurar sua casa, seu casamento, que aparentemente o diabo disse que acabou. Ah, não, meu amado, não recebe essa palavra não. Acaba quando a gente não deixa Deus soprar, porque quando Ele sopra, Ele levanta tudo que está no... Ele faz tudo maravilhosamente bem. Ele vai restaurar a sua visão sobre você mesmo, quando o diabo diz que você não tem mais valor, mas você tem. Você é precioso, você é preciosa, você pode ter se lançado no lixo, mas o sangue de Jesus purifica você, e Ele vai te fazer um novo homem, uma nova mulher, para a glória dEle nessa terra. E você, assim como eu, vai usar a sua história para declarar o poder de Deus. Você não vai ter vergonha de contar a sua história. Você vai contar sim. Porque toda vez que você abre a boca para denunciar o que você foi, você está levantando e exaltando o nome do poder de Deus sobre a sua vida. Eu gosto muito de lembrar do meu professor, que foi nosso professor, e talvez de muitos aqui, que foi o professor de hebraico, Renato Gusso. Um dia ele trouxe o álbum dele para nós. E o álbum dele, a primeira foto dele era sentado na frente de um bar, todo maltrapilho, sujo, com uma garrafa de 51. Estava na capa. Ele hoje é um doutor em teologia, um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, mais do que os títulos que ele tem. E a gente, aluno, perguntou, para que isso? Por que você deixa isso aqui? Para eu nunca me lembrar. Para eu nunca esquecer de onde Deus me tirou. Então, meu amado, o que é que o diabo está dizendo para você? Nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor desde sexta-noite. Deus está falando com a gente aqui. E ainda tem gente aqui que o diabo está dizendo que não tem mais o que fazer. Por isso que o Senhor não te deixou sair daqui com essas mentiras, porque Deus te trouxe hoje aqui para te levantar desse vale de ossos secos. É a tua chance, meu amado. Não deixa passar mais essa chance. Você vai sair daqui a pouco daqui, e tudo que o diabo quer é pegar você de novo e te empurrar para a desgraça. Te manter apodrecendo no vale de ossos secos. Mas o seu lugar não é lá. O seu lugar não é lá. Eu quero concluir. Quero concluir levando você de volta ao cerne. O poder
da restauração tem nome, queridos. É Jesus. E ele venceu o quê? A morte. Ele ressuscitou. O poder, o dínamos da ressurreição, ele está aqui hoje. É o mesmo. É o mesmo. Você duvida disso? É o mesmo poder. Talvez seus olhos vejam apenas os ossos. Hoje você precisa ter visão espiritual, ver Deus, e que Ele pode levantar você e não apenas lhe dar mais vida, mas fazer você uma fagulha também para incendiar a vida de Deus nessa terra. Eu gosto, porque curioso, né, quando a profecia vem, profetiza sobre o Espírito e o vento virá dos quatro cantos da terra. Eu fiquei pensando, o poder do vento é impressionante, não é? É impressionante. Ele é capaz de incendiar uma floresta inteira imediatamente se tiver apenas uma fagulha. Não é assim? Se o vento bater numa fagulha, incendeia uma floresta inteira. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O vento pode fazer algo sozinho? Não. Ele precisa da fagulha. Certo ou não? O Espírito tem poder para fazer tudo sozinho, querido. Mas nessa terra ele precisa encontrar fagulhas. Você está entendendo? Ele precisa encontrar fagulhas disponíveis para ele soprar o Espírito dos quatro cantos da terra. E o Senhor basta encontrar uma fagulha de fé em você, para que Ele possa te levantar desse vale de ossos secos e incendiar a terra através de você. Talvez seja isso que Deus quis dizer quando falou a Ezequias que procurou alguém que se colocasse na brecha como sentinela. Sentinelas são as fagulhas sobre quem o Espírito pode soprar para dar vida à terra. Quando há uma pequena fagulha de fogo, o vento incendeia todo o resto. E eu creio que tudo que Deus precisa é que você seja essa pequena fagulha, para que Deus faça uma obra extraordinária. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.